Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje vamos continuar a falar, dos episódios de Jornada nas Estrelas Strange New Worlds, Chegamos ao 7º episódio, intitulado A Serene Squall, É o título em inglês dele, no caso, O que a gente pode falar desse episódio hoje? Bom, é um episódio bom também, tá? Mas não tão bom quanto o último, O 6º episódio realmente, a meu ver, foi o melhor até agora, tá? Mas é um episódio que tem algumas coisas interessantes que a gente pode tirar, O que a gente pode falar? A Enterprise, ele tá dando, vamos dizer assim, abrigo a uma conselheira, Uma conselheira que quer que a nave vá até o espaço limítrofe da Federação, porque existem alguns colonos, que estão sofrendo um ataque, de uma nave pirata, e a Enterprise vai lá para investigar, e aí é descoberto, essa nave de pirata é descoberto, a tal da Serene Squall em questão, e na verdade o que está acontecendo ali, Esses piratas, na verdade, eles são capitaneados pela própria conselheira, que ela é que a piratona mora ali no caso, a tal de Conselheira Angel, um nome até bem sugestivo, no caso, E essa conselheira, ela quer, sequestrar a Enterprise no caso, Ela quer realmente roubar a Enterprise, Eles acabam até sendo bem sucedidos nisso, E aí a gente vai ter, nessa querela toda, a gente vai ter basicamente uma história A e uma história B. Na história A, o que acontece? Você tem a tripulação da Enterprise presa, na Serene Squall, no caso, tá? E aí, o nosso Capitão Pike, o que ele vai fazer? Ele vai começar a induzir, que os tripulantes da Serene Squall façam um motim, contra a sua capitã, no caso, E aí ele vai dando essa dica, E aí os outros prisioneiros que são os tripulantes da Enterprise vão, nesse jogo de conversas, induzir, essa tripulação ao motim. Foi um negócio engraçado, foi um alívio cômico, foi interessante, entenderam? Uma coisa que eu acho que poderia até ter sido um pouco mais bem desenvolvida, porque realmente foi uma parte interessante do episódio. A outra parte que pode ser um pouco mais controversa é a seguinte, A Angel, no caso, ela começa a se aproximar do Spock, Ela tem, vamos dizer assim, um conhecimento, com a cultura vulcana, coisa e tal, aquele negócio todo, e aí ela percebe, que o Spock está tendo novamente problemas, com a T'Pring, A T'Pring tenta se aproximar dele, tentando explorar mais o lado humano dele, querendo fazer com que ele desenvolva mais o lado humano dele, E a Angel percebe, que o Spock teria essa fraqueza aí, E ela começa meio que tentar manipular o Spock, no que ela consegue, fazer isso com uma certa desenvoltura ali no caso, E aí isso pode realmente deixar fãs mais, vamos dizer assim, raiz, um pouco chateados, com essa coisa do Spock ter sido manipulado tão facilmente, Mas o engraçado nessa história toda é que o Spock, ele também acaba, meio que manipulando também a Angel depois no final, no caso, porque a Angel, ela tá querendo libertar um prisioneiro vulcano que está na colônia de reabilitação da T'Pring, no caso, E aí a T'Pring acaba trazendo esse criminoso vulcano, no caso, para esse criminoso vulcano, para fazer a troca desse criminoso vulcano com o Spock, E a nossa Angel acredita, que os vulcanos, eles têm realmente essa componente emocional, que a T'Pring está fazendo isso por amor, para o Spock não ser assassinado, bababá, bebê, aquela coisa toda, E aí, no caso, o que o Spock faz? Ele vai encenar, na frente da T'Pring, as duas naves estão em comunicação, estão com a frequência de saudação abertas, Spock vai encenar na frente da T'Pring, na ponte da Enterprise, que ele está apaixonado pela enfermeira Chapel, e aí ele acaba dando um beijo na enfermeira Chapel, no caso, e a T'Pring percebe, que o Spock, ele tá fazendo uma armação ali, e ela finge ser acometida de uma crise de ciúmes, e ela acaba indo embora com o prisioneiro, e acaba não fazendo a troca.
Nesse ponto, né, o Pike já conseguiu, né, tomar o controle, assumir o controle da nave pirata e já conseguiu desabilitar os controles da Enterprise à distância, né, podendo, vamos dizer assim, fazendo com que a nossa Angel tenha que se render, no caso. Mas a Angel, né, como ela é muito esperta, ela acaba fugindo. E é isso até uma coisa interessante, porque você vai ter aí uma personagem que de repente ela pode ser aproveitada, tá, em episódios futuros, de repente numa segunda temporada, alguma coisa assim do gênero, né? Então realmente ficou aí no bolso essa coisa toda, né? O final do episódio, o Spock se encontra com a T'Pring, né? T'Pring diz que percebe, né, que o Spock, entendeu, fez aquilo mais como uma jogada, como uma armação, né? Que ela realmente não acredita que o Spock se apaixone pela enfermeira Chapel, né? Mas ficou aquele climão entre o Spock e a Chapel, né? E a Chapel falando que realmente não tá rolando nada, que não sei o que, mas a gente sabe que a Chapel é louca pelo Spock, a gente já sabe disso, né, da série clássica, né, e ficou essa coisa trabalhada aí. A grande surpresa do final do episódio, lembrando sempre aqui que a gente está trabalhando a coisa com os spoilers, tá, é que esse prisioneiro vulcano, né, que essa Angel queria trocar, na verdade é o Sybok, né, que é o irmão do Spock, né? Que seria o irmão, que seria fruto do Sarek com outro relacionamento, né? Isso nunca ficou muito claro, né? A gente sabia que o Sybok ele era o irmão do Spock em Jornada nas Estrelas 5, né? Mas eu pelo menos não me lembro no filme, né, de dizer que teria sido um relacionamento do Sybok fora do casamento. Essa coisa aí, né, do Sarek, né, fora do casamento, né, essa coisa aí do Sybok no caso, tá? Então o Sybok ele vai aparecer também futuramente, tá, como um vilão na série, né, porque o Spock, inclusive, ele recebeu, como a gente fala, uma orientação de não se aproximar do irmão. A gente sabe que o Sybok é um cara que abraça completamente a emoção, né, no caso, é um vulcano que não está querendo saber de lógica, está querendo saber de emoção, né, no caso, né. Então esse episódio ele abriu interessantes perspectivas para o futuro, né, ele vai abrir perspectivas de você poder trabalhar outros assuntos interessantes aí, né, mais lá pra frente, né, essa coisa de repente você ter um Sybok no futuro, essa coisa, por exemplo, de você ter essa conselheira Angel aí também aparecendo como inimiga da Enterprise e aliada do Sybok, né, e essa coisa também de começar a rolar um clima, né, entre o Spock e a enfermeira Chapel, né. Então é um episódio que vale a pena por causa disso, né? De repente ele ficou um pouco mais complicado pelo fato dessa conselheira Angel, né, manipular o Spock tão facilmente, né? Vai ter gente que talvez não goste disso, né? Mas eu acho que de repente, sabe, é o tal negócio, entendeu? Como o Spock ele é meio humano, tá? Eu acho que ele pode estar realmente vulnerável a manipulação, sim. E isso não seria nada demais. Até porque no Jornada das Estrelas 5, o Spock ele foi manipulado pelo Sybok, né? Então é a tal situação, né? Aquela coisa, os defensores árduos e ferrenhos do Spock não vão, de repente, gostar de ver esse personagem vulcano ser tão manipulado, né? Mas acontece, né? É uma forma, né, que alguns escritores de alguns episódios têm de trabalhar esse personagem. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera, tá? E a gente vai conversar mais ainda, tá? A gente vai conversar mais ainda de outros episódios de Strange New Worlds no futuro. E, por favor, não deixem de visitar meu site batataespacial.com.br, tá? Que eu tô lá falando muito de cinema, de estreias de filmes, né, em circuitão de cinema, tá? E vale a pena vocês darem uma olhadinha lá, tá? Um abração, fui e até a próxima.